A seguir, o varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre no Varejista, a gente vai falar sobre ambiente de negócio. Claro, no varejo, consumo, distribuição e hospitalidade, mas principalmente para passar informações para vocês sobre negócios, muitas vezes associada, vamos chamar assim, negócios associados diretamente ao varejo, informações diretamente ao varejo, algumas vezes através da economia, por meio da economia, para a gente entender como é que as coisas se conversam. E alguns convidados, às vezes, trazem para a gente algumas contribuições no que diz respeito à intersecção entre economia, poder de compra, varejo, distribuição, vamos chamar assim, possibilidades de as coisas acontecerem. E eu trago aqui hoje o Rafael Rappi, que ele é diretor de varejo da Dots. Primeiro de tudo, Rafael, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui no Varejista para a gente conversar sobre algumas coisinhas que acho que vai interessar bastante o pessoal. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e contar um pouco mais sobre a Dots e o que a gente tem para oferecer para o consumidor e para os nossos varejistas. Você sabe que o slogan, né, o tema, né, a frase da BMC é informação que gera valor. E quando a gente fala isso, eu gosto muito dessa frase, eu fico sempre pensando assim, o que a gente consegue conversar sobre, por exemplo, no caso aqui do varejista, soluções para o varejo, mas associadas à realidade das pessoas, que é realmente uma informação que a pessoa leva para casa e fala, cara, acho que aqui pode ser útil para mim. Quando eu penso em Dots, a gente tem um caminho aí, né? Quando a gente pensa 10 anos, mais ou menos, se eu não estou enganado. Mais de 20. Mais de 20? Mais de 20. Então, assim, mais de 20 anos a gente tem uma empresa consolidada, é um nome muito conhecido, né? Você fala Dots, as pessoas conhecem, mas acho que houve um processo aí de ressignificação. E a gente vai conversar um pouquinho disso. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, antes de chegar no que a Dots está oferecendo e como é que a gente pode gerar esse valor, é hoje, pensando em poder de compra, até porque a Dots trabalha, entre outras coisas, claro, mas com fidelidade, né? Ou seja, com alguma forma de o cliente se fidelizar e de alguma estratégia isso reverberar no varejo no ponto de vista da eficácia, da eficiência do negócio, da eficiência da operação. Como é que está hoje o poder de compra do consumidor? O que consumidores, nas pesquisas de vocês, hoje têm enxergado? Eu separei alguns dados aqui que eu já trago para vocês, mas primeiro de tudo a sua concepção de poder de compra do consumidor e como ele chega até o varejo para consumir, obviamente. Poder de compra do consumidor, ele cai a cada ano, né? Eu não sou economista, não sou da área, mas a gente vê isso e vendo as estatísticas, notícias. A gente tem uma inflação entre 4 e 5 ao ano, uma inflação controlada, não vivemos mais a época da superinflação desde o Plano Real, mas a gente também vive uma inflação quase que velada. Por quê? A inflação que existe hoje, ela afeta de forma muito diferente as classes. O impacto que ela tem numa classe mais alta é muito diferente do que ela tem numa classe C e D. E isso afeta diretamente o hábito de compra, os hábitos de consumo de uma família, de um grupo familiar, e isso vai refletir diretamente no varejo. Se a gente pegar, por exemplo, a cesta de compras básica, preço da cesta básica em São Paulo, ele ultrapassou R$800. E quando a gente pega a variação ano contra ano, essa variação vai de 11% a quase 23%, muito concentrado nas capitais. E isso tem um impacto não só para a dinâmica de infraestrutura urbana de uma cidade, mas também para o varejo. Faz com que o consumidor troque de produto, troque de marca, com que ele reduza o consumo ou que ele até pare de consumir. Então a gente vê todo esse reflexo e isso é quase que cíclico no Brasil, né? A cada momento de crise a gente tem o poder de compra aumentando, esse poder de compra diminuindo e isso reflete diretamente no varejo e como o varejo tem que se adequar a esses ciclos, assim como as indústrias que vendem através do canal varejo também precisam se adequar para isso. Teve uma informação que até vocês compartilharam com a gente com relação a isso, por isso que eu trouxe essa pergunta, que o poder de compra do consumidor brasileiro caiu 5% num levantamento da LSA Consultores, e olha só, que você citou da cesta básica, para comprar uma cesta básica, por exemplo, a fatia necessária do rendimento subiu de 21% para 26,1% entre 2013 e 2023, ou seja, em 10 anos, aí de 21% para 26% do salário para você comprar uma cesta básica. Então, o poder de compra diminuiu, como a gente acabou de citar, 5%. É muita coisa, né?
É muita coisa. E isso impacta um varejo que já tem margem apertada, é um varejo que já trabalha com margem apertada, a gente sabe disso. Se a gente for para food service, por exemplo, que é essa alimentação fora do lar, é um varejo que trabalha com margem extremamente apertada, né? Você tem uma operação custosa, e aí tem gente que fala assim, eu não sei por que o varejo no Brasil oscila tanto. Eu falo, meu amigo, vamos trabalhar no varejo para você perceber. Tem gente que fala assim, então esquece o varejo, vamos para o setor de tecnologia. Deixa eu te falar, o setor só de tecnologia só vive porque tem um varejo para vender para ele, de alguma forma como setor, né? Então, como é que você entende hoje que esse setor varejista consegue, aí sim, veja, primeiro eu falei do poder de compra, agora o varejo. Como é que o varejo consegue driblar essa realidade? Eu não sei se a palavra certa é driblar, mas como é que ele consegue se adaptar a essa realidade macroeconômica para conseguir, mesmo com margens apertadas, parar de pé? Eu vou dar até um exemplo de como a indústria se adequa e às vezes que a gente nem percebe como consumidor para driblar isso. Quando a gente pega, por exemplo, uma cerveja premium, que vem ali numa garrafa long neck de vidro bonita, e meses depois essa mesma cerveja ela está sendo vendida numa lata de 269 ml. Isso nada mais é do que uma estratégia da indústria para dar acesso àquela marca, àquela cerveja para o consumidor dela que perdeu o poder de compra, de certa forma. Ele não consegue pagar mais R$10 em X, agora ele vai pagar 5, mas é em Y. Exato. Mas mesmo assim ele vai consumir alguma coisa. Exato. Então é dar a possibilidade do consumidor acessar aquela marca, continuar acessando. Embora não seja na embalagem ideal, mas ele continua comprando. E a indústria evitou que ele migrasse para uma outra marca ou até deixasse de consumir o produto e tudo mais. E o grande segredo para o varejista é como que esse varejista, além de atrair o consumidor pelas ofertas, porque no momento de crise o consumidor sempre vai ter um drive de comprar melhor, de gastar menos, mas como que ele também traz para o consumidor benefícios que vão aumentar o poder de compra desse consumidor. Seja um programa de fidelidade atrelado a pontos, e esses pontos valerem dinheiro, esses pontos poderem valer compras, pagamento diretamente no caixa, ou até de ter parceiros que injetem dinheiro para esse consumidor, que ajudem a aumentar o poder de compra do consumidor dentro do canal dele. Então essa é a forma de atrair mais consumidores e garantir que esses consumidores dissipem menos as compras. E o que a gente vê também nesse cenário é que o consumidor começa a buscar outros canais, outros formatos. A gente vê no Brasil o boom do atacarejo, né? É uma loja com menos serviço, com um mix muito mais enxuto e que cresce com um drive de preço muito forte. Mas eu acho que o boom aí, se você me permite uma consideração nesse nosso diálogo, até para apimentar um pouco o papo, vamos chamar assim, sabe que eu tenho muitas dúvidas quando eu ouço alguém, seja você aqui agora, e claro, é uma provocação super positiva, Rafael, quando eu vejo as pessoas falando de boom, eu fico pensando assim, no fundo, o boom não é do modelo A, do modelo B ou do modelo C. É uma reflexão, tá? Só para deixar claro. O boom o consumidor precisa de soluções que façam que o consumo caiba no bolso dele. Ele, como você falou uma solução. Então, assim, tem uma bebida de X ml que custa R$10. Não tem como pagar R$10. Bom, para ele pagar 5, eu preciso diminuir os ml. Mas eu faço uma outra embalagem, diminuo os ml e boto lá para o cara consumir. O cara olha, o consumidor fica meio bravo, a gente tem pesquisa clara e objetiva que diz isso, o consumidor fala, pô, tá me enganando, cara, eu consumia 500 ml disso, agora é 300, 269, como você falou, mas ele vai lá e compra porque é aquilo que ele tem. O boom, na verdade, é de alguma solução que consiga parar no bolso do consumidor, ou não. O que eu quero dizer eu vejo, por exemplo, vamos pegar o setor alimentar, um OXXO, varejo alimentar, o cara tá botando loja no meu bairro, em Perdizes, cada vez que eu viro uma esquina nova, tem um OXXO novo, né? É um modelo que vai parar de pé, já trouxe muita gente para falar disso daqui, tem muitas divergências. Aí você pega, por exemplo, os modelos de varejo alimentar dentro dos condomínios, que concorrem com o OXXO, mas que a operação é zero. Você vai diminuindo emprego, você vai aumentando a automação, inteligência artificial, mas onde está a minha pergunta? Tudo é voltado para o consumidor conseguir consumir. Então lá ele vai conseguir consumir 24 horas. Lá ele vai conseguir consumir não sei o quê. Lá a gente tira o funcionário, baixa para não apertar a margem. E por aí vai. Esse é o boom de verdade? Ou na verdade o consumidor gosta dessas soluções tecnológicas? Eu acho que isso é consequência, né? Então a causa está muito ligada ao poder de compra. A consequência é a reinvenção dos canais e formatos para atender esse novo consumidor. Então,
Hoje a gente tem parceiros de varejo que estão lançando o seu formato atacarejo. E a gente vê, analisando os dados dos consumidores, que algumas categorias eles mantiveram no atacado, no varejo normal, e outras eles migraram para o atacarejo. Por exemplo, uma categoria de limpeza. Você tem baixa diferenciação de produto, você não tem muito serviço atrelado, diferente de um hortifruti, de um açougue, etc. Então ele joga para o atacarejo, joga para o atacado. Então cada vez mais a gente vê varejistas lançando a sua bandeira de atacarejo, porque é uma forma de, na dissipação de compras do consumidor, dele manter essa compra dentro do grupo. Quando a gente olha o ticket médio do consumidor, se uma cesta básica está em R$800 e os varejistas estão lá com o seu ticket médio entre 300 e 400, tem uma parcela muito grande da cesta desse consumidor que está indo para uma feira, porque na feira ele negocia, ele vai um pouco mais tarde e pechincha, ele anota na caderneta e paga quando dá. E quando a gente vê o varejo de proximidade, é muito parecido, porque você tem um consumidor que saiu da compra de abastecimento, e aí, né, superinflação, aquele abastecimento, e ele foi para uma compra de reposição, onde ele precisa se deslocar pouco, comprar o que ele pode carregar na mão, porque ele tem que usar o dinheiro da semana. Sabe que teve um consumidor, que obviamente as pesquisas que a gente faz, os clientes que a gente tem contato, teve alguns consumidores, eu não digo um, né, uma pesquisa interna de uma empresa, por isso que aqui eu não posso falar, mas que disseram assim, olha, na hora que eu faço a conta, quando eu penso que eu vou ter que descer do meu apartamento, pegar um carro, tirar da garagem, ir até um mercado de abastecimento, como você falou, parar o carro, algumas vezes pagar estacionamento, mas poucas. Normalmente os mercados têm estacionamento gratuito. Parar no estacionamento, descer, entrar no mercado. Eu tô fazendo esse storytelling praticamente de propósito para entender o cansativo. Entra no mercado, pega o carrinho, vai lá, pega o produto, escolhe, pesquisa, bota no carrinho de volta, pega o carrinho, leva pro caixa, pega o caixa, passa, bota na sacola, devolve no carrinho, pega o carrinho, volta pro mercado, pega o mercado, chega em casa, tira de casa, bota no carrinho. E eu nem acabei ainda, porque ele vai pegar o carrinho. Nossa, ele fala assim, eu desço ali, quase que na mão, pego 3, 4 produtos, levo para minha casa, isso sai mais barato, mesmo que a caneca lá custe 10 e naquele mercado que ela garra custa 7, ele vai falar, não, vou pagar 10. Então, assim, é um hábito de consumo que mudou muito, né? Mudou muito, mas eu ainda acho que poucos fazem toda essa conta para entender o que vai valer a pena. Você está dizendo ainda, do ponto de vista financeiro? Do ponto de vista financeiro. A gente vê as lojas de atacado, atacarejo com estacionamentos enormes, com pessoas deslocando. Quando a gente pega capitais, cidades onde a gente está presente, a gente tem o varejo super pulverizado na regional e um atacado que quando ele abre em um ponto da cidade e ele mexe e impacta todas as lojas. Porque o consumidor prefere deslocar até lá para ter acesso a um produto mais barato ou para ter acesso a coisas que ele não teria normalmente no varejo, né? Então, mas eu como consumidor faço essa mesma conta que você falou. Verdade, eu prefiro, às vezes, deixar de aproveitar uma promoção para ter uma comodidade. Mas não é engraçado porque é uma questão cultural, né? Por exemplo, exato, quando o brasileiro vê essa caneca a 10 num lugar e num outro a 7, ele pode gastar R$5 entre ida e volta para se locomover lá, mas ele vai lá comprar 7. Sim. Então, por isso que eu estou dizendo, é uma questão cultural, mas já há consumidores que estão fazendo essa conta e talvez o boom desses mercados de abastecimento, como você falou, eu acho que é de abastecimento, não, perdão, de reposição, a contrapartida de abastecimento, eu acho que é uma tendência difícil de segurar, né? Difícil de segurar. Difícil de segurar. Acho que, principalmente com a educação financeira, um monte de coisa que tem ganhado proporção, que as pessoas vão começar a entender melhor, né? Exato. Que não é só uma conta de produto aqui, produto ali, esse vai menos, então eu vou lá comprar. Né? E até pela dinâmica de cidades. Quando a gente está em São Paulo. São Paulo a gente tem o mercado imobiliário acelerando sem vaga de garagem, sem carro. Então, começa a ser necessário para esse público ter uma loja de proximidade, ter um supermercado na rua, que ele possa fazer a compra de conveniência. Quando a gente vai para uma cidade, já uma cidade do interior, que as pessoas já usam o carro naturalmente para um deslocamento, que existe aquele centro da cidade, né, e as pessoas têm que se deslocar, aí já deixa de fazer sentido esse mercado mais regional. Então, vai um pouco da parte de cultura, mas também um pouco dessa consequência do consumidor de eu compro aquilo que eu consigo na semana, o dinheiro que eu tenho para giro, né? Eu descer no ponto de ônibus na frente da minha casa, poder comprar as compras numa OXXO, como você deu como exemplo,
e levar para minha casa uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, conforme o dinheiro que eu tenho. Claro. Então essa facilidade ajuda muito. E nesse sentido das facilidades ou de benefícios, de oportunidades, a DOTS trabalha com fidelidade, né? E aí tem algumas novas soluções que eu queria que você trouxesse para a gente que a gente possa entender o que vocês enxergaram no varejo, e é por isso o motivo da entrevista, mas claro, essa contextualização anterior é fundamental para embasar o que a gente vai falar. Como é que você enxerga isso? Como é que a DOTS enxergou? Como é que se ressignificou? O que está apresentando para o varejo? Legal. A DOTS ela surgiu lá no início dos anos 2000. A DOTS ela foi pioneira em loyalty por coalizão. Né? Então a DOTS ela levou para o varejo o programa de fidelidade, que até então ele estava muito restrito a bancos, ele estava muito restrito a companhias aéreas. E o programa por coalizão, a grande sacada de um programa por coalizão é cobrir a maior parte da cesta desse consumidor. Então é o consumidor ganhar na farmácia, ganhar no supermercado, ganhar no posto de gasolina. Isso gera mais benefício para esse consumidor, fica mais relevante para o consumidor, ao mesmo tempo que fica mais barato para quem participa. E ao longo desses anos, a DOTS evoluiu bastante, principalmente nesses últimos anos. A DOTS saiu desse loyalty que surgiu lá nos anos 2000, podemos dizer assim, ainda no analógico, e a DOTS hoje ela é um ecossistema completo, onde esse consumidor vai ter desde um super app, onde ele pode trocar seus DOTS, comprar com DOTS, pagar com DOTS, participar, ganhar mais, até produtos financeiros. E a gente vem crescendo muito nos produtos financeiros. O nosso portfólio de produto financeiro. Então hoje a DOTS, eu posso dizer que ela também é muito democrática. Então nosso programa ele atende desde aquele consumidor que quer trocar seus pontos por uma passagem em primeira classe para voar internacional, até aquele consumidor que precisa fazer uma recarga de R$5 no seu celular pré-pago. Atende e tem produto financeiro também para todo tipo de público, com benefício atrelado. E que produto financeiro você está falando? Exatamente. A gente trouxe um conceito agora que é inédito aqui no Brasil para a gente aplicar diretamente para o varejo, que é o que a gente chama, lá fora chama de Buy Now, Pay Later, que é aqui a gente trazer e dar condição para esse consumidor pagar com prazo ou parcelar. Então hoje, os nossos varejistas, nossos parceiros, a gente tem um novo produto da DOTS para varejo, a gente também atualizou todo o nosso produto para varejo e trouxe produtos financeiros para dentro desse pacote. Então hoje o parceiro DOTS, né, aquele varejista que tem o programa DOTS implementado, vai poder oferecer mais poder de compra para o seu consumidor através do que a gente está chamando de DOTS parcela. O consumidor vai poder pagar as compras dele com 7 dias sem juros, ou parcelar em até 6 vezes diretamente no caixa. Não tem burocracia. Mas precisa ter um aplicativo, um cartão, qual que é a necessidade? Só basta ele ter o aplicativo da DOTS, se cadastrar, participar do programa DOTS, consequentemente ele está acumulando pontos nesse varejista, e ao passar no caixa ele vai poder tanto utilizar o saldo em pontos dele para pagar suas compras, quanto utilizar o meio de pagamento DOTS parcela diretamente no caixa, só autenticando a transação através do seu app. Então a gente também criou uma jornada híbrida que atende facilmente todo tipo de consumidor, não é uma jornada exclusivamente digital para não ter atrito, é diretamente no caixa, ele vê a opção de pagamento com DOTS parcela, autentica pelo celular, não demora mais do que um pagamento com cartão ou um pagamento com dinheiro. E qual que é a vantagem para ele de fazer isso? Porque, claro, por que eu estou perguntando isso? Eu sei que é uma pergunta profunda e provocativa, mas assim, são muitas as opções. Ele, como você falou, ele pode ter um cartão de débito, um cartão de crédito, ele pode ter um aplicativo DOTS, ele pode ter outros elementos hoje de fidelidade, outros elementos de lealdade, né, do loyalty que se fala, cashback, nossa, são muitas as opções hoje. Esse parcelado e essa solução, o que ela entrega realmente para o consumidor falar, não, putz, aqui eu tenho mais vantagem? Além de dar acesso, né, além de permitir que esse cliente tenha acesso, como eu falei lá no início, o que a gente vê é o consumidor, ele troca o produto, troca a marca, consome menos até ele parar de consumir. E quando a gente vê os consumidores que utilizaram o DOTS parcela, a gente vê um incremento de quase 130% no ticket. Então esse consumidor, ele sai daquela compra de reposição e volta a fazer uma compra de abastecimento. Então, você tem um incremento grande no ticket, que é faturamento na veia para o varejista. Faturamento novo, incremental. E o mais legal, o consumidor ele só não se estocou daquilo que ele já comprava.
ele volta a comprar o produto preferido dele, ele volta a ter uma proteína melhor na cesta dele, ele volta, tem itens de indulgência. Que de alguma forma é aquilo que você falou, né? Ter acesso àquilo que ele precisa consumir, que a gente estava conversando no começo. Precisa consumir. Então, é legal que ele tem um pico, mas depois esse consumidor não tem um vale sem voltar ao mercado. Ele continua voltando porque os itens básicos ele continua comprando normalmente. Então, é a gente permitir que aquele consumidor volte a consumir o que ele gostava, volte a ter um negócio diferente na casa dele, oferecer para a família dele. A gente testou até um varejista na Páscoa, comprar ovo de Páscoa com DOTS Parcela. E deu um baita de um resultado, porque a gente possibilitou que pessoas ganhassem ovo de Páscoa na Páscoa. Né? Então, e também, além de pagar sem juros e parcelado, tem um benefício atrelado. Pagando com DOTS Parcela, o consumidor acumula muito mais DOTS. Então, vou dar um exemplo. Um consumidor que gasta R$300, ele pagando esses R$300 no mês naquele varejista com o DOTS Parcela, ele vai acumular aproximadamente 400 pontos. Para utilizar e ganhar esses 400 pontos no cartão de crédito, ele teria que ter um gasto mensal de aproximadamente R$2.000. Uma diferença grande. É uma diferença grande. Então, o benefício que ele ganha é um benefício bastante relevante. Esses 400 pontos, na próxima compra dele, já pagou parte da compra dele também. Ele utiliza diretamente no caixa. Então, é um produto que tem um apelo de dar acesso, aumentar o poder de compra com um benefício atrelado bastante grande. Entendi. E como é que você entende nessa perspectiva? Veja, a gente traçou um pouquinho do panorama macroeconômico muito rapidamente, falando de poder de consumo, né? E falando um pouquinho sobre soluções do varejo. Trouxe uma solução, por exemplo, apresentou aqui uma solução da DOTS. Como é que você entende que caminha-se para o futuro nesse sentido, né? É um varejo, como eu falei, cada vez com margem mais apertada, que precisa desses programas de fidelização, de cashback, de lealdade. Ao mesmo tempo, um consumidor que tem menos poder de compra, a gente acabou de ver, o parcelado ajuda, mas algumas pessoas que não sabem usar, e não é uma crítica ao modelo A, B, C ou D, mas que não sabem usar um parcelado de um aplicativo, um parcelado de um cartão de crédito, ou outros parcelados acabam se endividando, esse endividamento acaba, né, dando outras consequências para ele. Como é que você entende que é o futuro do consumo nesse sentido, na realidade do Brasil, com o que a gente vive hoje? As ferramentas existem e elas tendem a evoluir. Então, dentro da própria DOTS, a gente tem uma esteira ali já de crescer bastante esse portfólio de produtos financeiros e cada vez mais a gente linkar tudo isso que a DOTS se tornou no produto varejo. Então, além hoje do produto financeiro, a gente também está levando o app da DOTS para o varejo. Então, através do app da DOTS, o consumidor consegue verificar todas as ofertas que a DOTS, que o varejista está oferecendo, consegue verificar todas as campanhas que ele está participando. Então, a gente tem ali um drive para o consumidor a gente tem que ajudar esse consumidor a ter mais dinheiro no final do mês. Então, a gente tem que ajudar esse consumidor a comprar melhor, e se eu comunico melhor as ofertas para ele, ele compra melhor. Eu tenho que ajudar esse consumidor a ganhar mais, porque eu ganhar mais significa ter dinheiro extra, e eu tenho que ajudar esse consumidor a ter mais poder de compra. Então, o produto financeiro. E eu acho que um caminho sem volta para o varejista também é se comunicar e se aproximar do seu público consumidor. É ensiná-lo a utilizar essas ferramentas. Como eu falei, as ferramentas existem. Isso é importante que você está dizendo, porque não adianta só falar 10 ferramentas aqui. As pessoas, e é por isso que foi objeto, inclusive, da pergunta que eu fiz anteriormente, não adianta você botar 10 ferramentas na mão de quem talvez não conheça as melhores alternativas. Exato. Então, esse ensinar é uma coisa importante também nesse caminho, Sim. nessa jornada, né? E isso é algo que a gente faz nos nossos parceiros. Então, quando nosso parceiro, quando a gente implementa um programa de fidelidade para ele, primeiro que o programa de fidelidade está dentro do clube dele, faz parte da gama de benefícios que ele já oferece para o consumidor dele. E dentro disso, a gente entrega o app que vira um canal de comunicação super potente para ele comunicar todo o calendário promocional, ativar o consumidor, falar com o consumidor. O consumidor participa de campanha, então a gente rentabiliza a base. A coalizão ajuda a atrair cliente novo, ajuda a reativar cliente. O ponto DOTS em si é uma alavanca super potente, tem muito mais conversão e compromete muito menos a margem do varejista. Então, é como que a gente utiliza toda essa caixa de ferramentas de uma forma bem orquestrada num programa
para que esse consumidor saiba que aquele varejista tem um diferencial competitivo. Aquele varejista entrega para ele benefício a mais, entrega para ele mais acesso, mais poder de compra, e o consumidor dê a preferência para esse varejista e concentre compras nele, né? A gente vê aonde a gente roda o nosso programa, o aumento do ticket médio, o aumento do grupo de melhor cliente. Esse cliente fica mais tempo no varejista. Então, ele está mais fiel ao cliente atual? Não. Fiz pergunta de prova agora. Não muito por causa dessa busca por promoção. Essa muito, busca do comprar melhor. Mas quando a gente coloca a ferramenta e conta para ele que tem a ferramenta, a curva de churn, ela cai muito. Esse cliente aumenta o gasto. Então, é o que o consumidor quer. Ele não quer se deslocar. Né? Ele não quer se movimentar. E aí vou dar um exemplo bem interessante. A gente, quando começou a testar o DOTS Parcela, né, a gente está com ele implementado hoje na rede Peralta. Agora, em julho, a gente implementa também na rede Savenhago e a gente vai fazer rollout para todos os nossos parceiros. Quando a gente colocou na rede Peralta, a gente teve 30% dos clientes que utilizaram eram novos na rede Peralta. Porque a gente, quando colocou, comunicou a região, comunicou a nossa base. Posso ir lá pagar com essa ferramenta. E a gente teve, inclusive, clientes que se movimentaram de outra cidade até a cidade que tinha a loja do Peralta, só para fazer compra lá e utilizar o DOTS Parcela. Porque na cidade dele, ou ele estava com cartão de crédito estourado, ou não tem limite, não tem cartão, não tem limite, e ali ele viu a possibilidade de fazer uma compra. É isso, né? Acho que o hábito do consumidor é algo que a gente tem que cada vez mais estudar para ter um varejo mais eficiente, para ter um varejo que entrega mais resultado, principalmente com uma realidade de margem apertada e um cenário macroeconômico bem desafiador que a gente passa, não é isso? Sim, com certeza. Rafael, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela entrevista. Tenho certeza que a gente pode marcar mais vezes para você voltar, porque é um assunto que sempre interessa muito. Obrigado demais e foi um prazer entrevistar você. Obrigado, eu que agradeço os telespectadores e estou à disposição para a gente falar mais. Muito obrigado. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. Já já a gente volta, um minutinho. BMC News, informação que gera valor. Até já. A seguir, o Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Estamos de volta com o Varejista, eu falei para você que ia ser rapidinho e nesse segundo bloco a gente vai continuar falando sobre ambiente de negócios, mas mais voltado para finanças. Sabe que essa é uma área que os empresários têm bastante dificuldade. Acham muitas vezes, sim, você mesmo, empresário que está me ouvindo, às vezes acha que é conta de mais e menos, né? Receita de um lado, despesa do outro, tem o lucro. A gente sabe que não é assim. Para a gente melhorar a eficiência, a eficácia das operações, elas realmente produzirem resultado positivo, escalável, recorrente, para que a empresa ganhe dinheiro e tenha caixa, a gente vai falar muito sobre isso, muitas ações colocadas no financeiro ou em outros departamentos podem fazer toda a diferença. E hoje eu trouxe a Lili, que é uma grande amiga minha, que ela é fundadora, né, cofundadora e CEO da PagCorp, né? Falei certo? Cofundadora e CEO, falei certo? É isso, da PagCorp, que é uma empresa que traz diversas soluções financeiras, vamos colocar assim, vamos falar de uma forma geral, para todas as empresas, não apenas o varejo, mas de diversos setores. Bom, primeiro de tudo, Lili, obrigado pela presença, aceitar o convite e falar de um assunto tão, vamos chamar assim, difícil às vezes de falar, que é a área de finanças. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje. Muito bom. Antes de falar da PagCorp em si, o que eu acabei de dizer aqui, brincando, claro, mas eu confesso que uma brincadeira com fundinho de verdade com os empresários, que assim, a área financeira das empresas, ela é uma área assim, vamos colocar, difícil. As pessoas muitas vezes não têm um conhecimento mais aprofundado. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa, por exemplo, conheço um pouco de finanças, mas não tenho um conhecimento aprofundado. E aí a gente percebe, conversando com outros empresários, que as questões financeiras acabam meio que passando, né? E vai tudo acontecendo como se fosse, como eu falei no início, né? Entrou dinheiro, saiu dinheiro, mais e menos lucro, e a gente sabe que não é assim. Como é que você percebeu essa questão da área financeira? Eu sei que tem outras pessoas que trabalham com você junto como cofundadores também. Como é que vocês perceberam isso como um problema, algumas questões financeiras, para imaginar a empresa de vocês?
Então, na verdade, a gente começou, né, o PagCorp pensando em ser um produto white label para o varejo, né? E a gente tinha até um cartão que era da loja americana, em que a pessoa comprava um cartãozinho pré-pago e carregava esse cartão para uso pessoal. A gente entendia como uma possibilidade de bancarização dessa... Cartão de crédito, você disse pré-pago. Isso, pré-pago. Só que não deu certo. Mas peraí, foi. Pro cliente isso? A primeira ideia Pro era cliente. pro cliente. A primeira ideia era ser para o cliente. Tá. E a gente tinha uma empresa que administrava cartão de crédito pré-pago lá atrás, né? E não estava indo, o produto não estava sendo aderente, até que um pessoal de telemarketing, né, buscou a gente e pediu uma ajuda para resolver um problema que eles tinham, que era eles precisavam distribuir dinheiro para os funcionários de porte médio, de nível médio, né? E eles não tinham como dar esse dinheiro para esses funcionários comprarem coisas simples, como um balão para comemorar. Os famosos gastos corporativos. Os gastos corporativos. E aí a gente percebeu que tinha uma demanda aí. Quer dizer, a gente entendeu que existia uma possibilidade de ajudar as empresas a resolver um problema que elas tinham, uma dor que elas tinham com relação ao dinheiro, né? E começou muito pequenininho, né? Quase que uma planilha de Excel para resolver esse problema. Até que a gente começou a desenvolver o sistema, a gente desenvolveu um sistema de gestão de gastos corporativos super completo, que permite que empresas de todos os setores, inclusive a gente tem muita gente do varejo trabalhando com a gente, acompanhe e dê autonomia para os funcionários. Mas volta só uma coisa, eu acho bem importante um ponto que você citou, você falou. Uma empresa de porte médio ligou para a gente que tinha um problema na hora de distribuir esses gastos corporativos, no sentido, os gastos em si não, né, mas as receitas, dinheiro mesmo, vamos colocar assim, para aí sim que os gastos sejam feitos. Qual era o problema que essa empresa tinha? Eu quero dizer assim, cruzou na área, pelo que eu entendi, vocês estavam com uma questão financeira lá de cartão de crédito que não estava indo tão bem o pré-pago, e aí cruzou na área um problema. Qual era a dor que essa empresa tinha? Então, nesse caso específico, eles precisavam dar dinheiro para os gerentes ou coordenadores, né, do telemarketing, para que eles pudessem fazer uma festinha de comemoração quando eles batiam meta. E aí, imagina, eles precisavam dar, às vezes, R$50, R$100, R$200 para esse coordenador, e aí não tinha como fazer toda essa gestão do dinheiro, porque, imagina, o diretor financeiro tinha que ir até o banco, sacar dinheiro, quer dizer, para entregar o dinheiro cash, ou colocar o dinheiro na conta bancária desse funcionário, que também não era uma solução, ou fazer esse funcionário que tinha uma condição financeira não tão boa, gastar dinheiro na frente para depois a empresa reembolsar. Financiar a própria empresa, né? Financiar a empresa. Então, quer dizer, você tinha algumas empresas, né, trabalham com o reembolso, em que o funcionário financia a empresa e depois ele recebe o reembolso. Outras adiantam dinheiro para os funcionários, então você, né, não sabe exatamente quanto ele vai gastar, você manda um aí tanto de dinheiro. Aí você depende de uma nota que você não sabe exatamente se essa nota é aquilo mesmo. E claro, sem julgar ninguém, mas a gente sabe que esse tipo de controle às vezes não acontece. Mas volta só nessa história. Essa empresa chegou com esse problema, ó. Preciso de gastos, pelo que você está me dizendo, assim, gastos simples, né? Vocês estão vendo? R$100, R$50, R$200. E como era muita equipe de telemarketing batendo meta, isso acontecia com uma certa rotina e eles não tinham vamos chamar assim, uma solução integrada para ver o que eles faziam da melhor forma, é isso? Exatamente. Entendi. Aí você percebeu, assim, problemas. Reembolso, antecipação. Eles já não trabalhavam com cartão de crédito? Sim, mas para um nível mais alto na hierarquia, né? Não para o coordenador, que até tinha uma rotatividade muito grande desse funcionário. Então, esse funcionário não tinha um cartão de crédito pós-pago com limite para usar para qualquer coisa. É um risco, né? É um risco. E aí, assim, né, não faz sentido você consegue dar para um diretor, para um gerente, para um CEO, mas você não dá para o carinha que dirige, para a menina da Copa, para o coordenador e... Até no caso do varejo, para os gerentes de todas as lojas. Até porque a quantidade de cartões de crédito pós-pago com limites para se fazer isso é uma operação assim muito complexa. Exatamente. E que vai sair bastante do controle, né? Tem todos os riscos de todos os lados, né? Você dá um cartão com limite para todos os seus funcionários. E aí, como você acompanha esses gastos, né? Então, a gente começou a entender que lá tinha um problema e que a gente tinha como resolver esse problema. Então, a gente começou a criar daí o PagCorp, que é o sistema de gestão. Então, realmente, o nosso produto veio de uma demanda do mercado, né? De uma solicitação do mercado. Ou seja, antes de você falar da solução em si, deixa eu só voltar num ponto que eu acho bem importante. Toda vez que eu falo
e peço para os empresários falarem para mim qual foi o problema que você identificou, eu gosto de, vamos chamar assim, detalhar um pouquinho mais para quem está assistindo a gente conseguir compreender o problema, mas acima de tudo, como vocês solucionaram esse problema. Então, por exemplo, qual que é o problema de antecipação? Ou seja, eu vou lá, dou um dinheiro para o funcionário, R$100, 50, 200, 500, seja lá quanto for, dou um dinheiro para esse funcionário pegou o dinheiro, vamos lá falar R$100, pegou R$100. Qual é o problema de ele ficar rotineiramente recebendo dinheiro? Quais são os pontos problemáticos especificamente da antecipação? Vamos falar só disso. Tá, perfeito. Bom, você corre um risco trabalhista, né? Porque está depositando dinheiro na conta do seu funcionário sem uma justificativa de para onde vai esse dinheiro. Número 2, você não tem como acompanhar como esse dinheiro é gasto e controlar como esse dinheiro é gasto pelo seu funcionário. E número 3, digamos que o seu funcionário gastou, recebeu 100, mas ele gastou 20. Como ele devolve os outros 80 para a empresa? Imagina uma empresa que está espalhada pelo Brasil inteiro, uma empresa que tem gente rodando o Brasil inteiro. Porque uma coisa é a gente falar de um coordenador fazer isso e devolver 80 lá no financeiro. Tranquilo. Tranquilo. Quando você pega uma empresa de telemarketing de porte médio, você tem milhares de funcionários. 20 mil, 30 mil funcionários, desses 3 mil, 4 mil coordenadores, como é que faz essa gestão? No final fica mais caro para a empresa fazer essa gestão, porque quase dá o dinheiro inteiro para o funcionário. Não é só questão de caro, é uma questão de tempo também, né? Porque só vai ter uma pessoa do financeiro só para fazer isso e você para um funcionário só para fazer isso. Exatamente. Mais ou menos, né? Separa um funcionário do financeiro, separa esse coordenador que precisa ficar fazendo relatório, imprimindo notinha, mandando notinha para a empresa. Quer dizer, um caos. Isso que você falou, eu acabei de me colocar nessa situação. Trabalhei em muitas empresas de televisão, inclusive, né? Que a gente fazia viagens, a gente vai viajar, levava um dinheiro, aí você tem que pegar a notinha. Aí a gente chegava de volta da viagem, pega a notinha, vai lá, faz um Excel, escreve, isso aqui foi alimentação, isso aqui foi transporte, isso aqui foi não sei o quê, isso aqui foi não sei o quê, coloca a notinha. E tem um outro detalhe, né? Se eu fui num lugar, por exemplo, no mercado, comprar uma comida mesmo, que tem a ver com alimentação, mas eu quis tomar uma cerveja por algum motivo. Era um dia à noite, quis tomar uma cerveja. Putz, se colocar isso na notinha ali já é um problema. Aí eu tinha que fazer uma compra, gerar uma notinha, pegar uma outra conta. Parece bobeira, mas como você falou, né? Se a gente pensar em uma pessoa, beleza, mas se você pensa no universo de uma empresa inteira, isso dá muito... atrapalha muito o fluxo do dia a dia de trabalho do financeiro, né? Exatamente, atrapalha o fluxo de trabalho e também o nosso sistema permite, através dos relatórios, trazer insights para esse financeiro e entender como esse funcionário dele está gastando o dinheiro da empresa e como ele pode melhorar, seja colocando algumas coisas para o departamento de compras comprar, quer dizer, você permite o financeiro olhar aqueles gastos, entender aqueles gastos e repensar aqueles gastos e entender como pode ser melhorado. E aí também pegar qualquer tipo de distorção, né? Tipo, de toda a minha rede de lojas, por que Natal está gastando 1.000 enquanto o resto do Brasil inteiro está gastando 50? E Entendi. aí você consegue pegar todas essas distorções. O outro bloco seria o reembolso, né? Então, assim, o funcionário bota dinheiro na frente e depois ele é reembolsado. Qual é o problema disso acontecer? Porque a gente falou primeiro da antecipação, o problema é de você antecipar. Agora, se for reembolso, que aí é depois do funcionário, ele pega o dinheiro dele mesmo, dá lá na frente. Quais são os problemas que isso causa? Você já começou, né, já apontando o problema. Imagina um funcionário, coitado, ter que adiantar dinheiro para a empresa, né? Tá totalmente errado ele ter que emprestar, né, para a empresa o dinheiro dele, o crédito dele, o limite que ele tem, né, que muitas vezes não é alto. A gente mantém aquele problema trabalhista de ter uma troca de dinheiro aí entre a empresa e funcionário, que não faz muito sentido, né? Que não é na folha, que é uma troca que é por fora. E, além disso, você tem os problemas, né, fiscais que esse funcionário vai ter. Quando ele vai fazer o imposto de renda dele lá na frente, ele vai mostrar lá que ele gastou no cartão de crédito dele, às vezes, um valor que não é compatível com a renda dele. Aí como é que ele justifica isso? Pô, gastei para minha empresa, aí o funcionário vai ter que, né, fazer um relatório. Nossa, aí o cruzamento de dados disso vai dar problema. Cada vez mais, né? A gente tem que entender também que o mundo está ficando cada vez mais moderno, tudo cruza, né, de todas as formas possíveis e imaginárias, então você está gerando um problema para o teu funcionário, e não faz sentido, né? A empresa tem que resolver os problemas do funcionário dela, não passar problema para o funcionário. Então, essa é a segunda caixinha. A terceira caixinha que a gente falou um pouquinho, mas eu quero detalhar, é você distribuir cartão de crédito para todo mundo, né? Quando é cartão de crédito nesse sentido pós-pago, ou seja, com limite,
você tem também algum tipo de problema, né? Porque como é que vai operar 3 mil coordenadores de um telemarketing, 3 mil cartão de créditos com limite? Putz, deve ser uma operação... Exatamente. Você vai dar limite para essa turma toda? Como é que você vai fazer para dar limite? Quanto você vai dar de limite? E como você vai organizar e estruturar essa utilização desses funcionários? Então, assim, você com certeza tá se comprando aí um problemão, né? E o grande diferencial da gente é a gente acoplar o sistema ao uso dos cartões. Então, a gente dá uma solução completa para ele. Mas era aí que eu ia chegar. Se não é um cartão de crédito pós-pago, se não é uma antecipação, se não é um reembolso, a tua solução exatamente é o quê? A minha solução são cartões de crédito corporativos que ficam vinculados ao CNPJ da empresa, com um limite disponibilizado pela empresa, que pode ser usado por qualquer pessoa da empresa, desde o office boy até o presidente com cartão Black. Você pode ter certeza que tem gente ouvindo a gente que ainda não entendeu a diferença desse cartão de crédito da PagCorp com essa solução para um cartão de crédito convencional. Você consegue fazer essa diferença para ficar mais claro para o pessoal de casa? Basicamente a diferença do nosso sistema para um cartão de crédito normal. Os cartões eles vão ficar vinculados ao CNPJ da empresa. E esses cartões eles vêm dentro de um sistema de gestão completo, em que o gestor carrega uma conta dele dentro do nosso sistema e distribui limite para todos os funcionários dele. E ele pode, a qualquer momento, tirar, colocar, bloquear. Ele consegue acompanhar em tempo real como esse funcionário está usando esse dinheiro. Ele consegue puxar um monte de relatório dessa utilização. Ah, entendi. Então, assim, não é que a PagCorp tem um cartão... Acaba tendo, eu entendi, mas assim, a grande solução da PagCorp não é o cartão em si. É um sistema em que o gestor financeiro, por exemplo, ou outro designado pela empresa, consegue visualizar numa espécie de dashboard, não sei se eu estou falando certo, numa espécie de dashboard em que ele pega, eu tenho, sei lá, gastos corporativos para minha empresa inteira, 50 mil reais. Então, desses 50 mil, vai aqui para isso, aqui para isso, aqui para isso. Para esse aqui eu vou colocar 100, para esse 50, para esse 10 reais, para esse 1.000, para esse 2.000. E eu vou acompanhando. Esse gastou 5 agora, esse não sei o quê, bota mais para ele, bota menos, e eu consigo extrair disso um relatório e saber exatamente como está funcionando. É isso? Perfeito, exatamente. É exatamente isso, e ainda com a vantagem que você consegue replicar a hierarquia da sua empresa no nosso sistema. Então, você consegue ter níveis de aprovações e de visualização no sistema. Então, por exemplo, o funcionário ele recebeu aqueles 100 reais, né, que a gente conversou lá atrás, para comprar alguma coisa. Ele consegue, no final da compra dele, subir um comprovante via aplicativo celular, em tempo real de cada um dos consumos que ele faz. E o gestor consegue visualizar isso em tempo real, e aí a gente tem 2 níveis de aprovação para que esse gestor possa aprovar ou não aquela despesa. Então imagina o tempo que você poupa e o quanto você não organiza essa empresa permitindo que você utilize o nosso sistema, né? E o legal é que o sistema ele não tem grandes custos, né? Então o sistema... Eu ia chegar agora nesse ponto, porque pensando em varejo com margem apertada, e também outros setores, por que não? Daqui a pouco eu vou falar para você de setores, me interessa muito a gente falar isso. Mas quanto custa isso para a empresa? Porque, por exemplo, teve uma vez que eu trouxe algumas pessoas aqui para falar de inteligência artificial, automação para o varejo, etc. Ainda é uma coisa que, aliás, ainda não, já não é tão caro como era no começo, mas ainda não é baratinho. Então, assim, houve uma diminuição de preço, houve uma diminuição de valor, até para trabalhar com as margens apertadas, como eu disse, mas ainda não é baratinho, coisa que você estala o dedo e está funcionando, não é? E essa solução, como é que ela funciona? É muito caro para a empresa? Isso é o mais lindo de tudo. Como a gente se remunera pela utilização dos cartões, a gente consegue disponibilizar esse sistema para os nossos clientes sem custo nenhum, né? Pessoal que tem uma utilização grande dos cartões... Então a sua monetização é com a operadora que é sua parceira e não com a empresa em si do ponto de vista financeiro, eu quero dizer. Exatamente. Ou seja, eu sou um empresário e quero colocar isso lá na minha empresa. O meu custo, Rodrigo, é 0. Porque quase 0, né? Você vai ter um custo muito pequenininho pela aquisição dos cartões, acho que é 15 reais, 9 reais por cartão. O cartão físico, você diz. O cartão físico, não, mas isso eu teria custo de qualquer jeito. Lugar. Eu quero dizer assim, eu tenho uma operação, só para ficar muito claro, para ver se eu entendi. Então, eu vou disponibilizar para gastos corporativos na minha empresa 50 mil reais por mês. Com a solução que você trouxe, eu vou continuar gastando os mesmos 50 mil reais. Eu não vou gastar nada mais, a não ser uma entrada nisso, mas não no sistema. Mas para eu ter cartões físicos e poder distribuir. Exatamente. Distribuídos os cartões, eu não tenho um gasto mensal para te pagar. Não.
Na verdade, a gente até tem, né, uma mensalidade, mas para todo mundo que vier indicado e chegar aqui pelo programa, a gente consegue isentar. Olha só, agora a entrevista ficou boa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se falar que assistiu aqui no programa, nem a mensalidade vai pagar. Nem a mensalidade vai pagar. Não, agora ficou legal. Eu gosto disso. Você vê que eu até fiquei sorrindo agora. Porque agora eu me senti aquele influencer que fala, coloca o cupom no meu nome, que você não vai ter nenhum desconto. Ó, quem ligar na PagCorp, diga assim, assistiu o varejista, que você vai ter desconto. O nosso diretor aqui, o Rafa, já está sorrindo, porque ele vai ligar, inclusive, também, para pegar a PagCorp aqui para a BMC. Mas é bem interessante isso que você falou. E aí eu queria agora chegar no que eu mencionei, da questão dos setores. Claro, a gente falou aqui do varejo. Quais setores hoje você enxerga, até para o pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor, que vocês enxergam? Claro, aliás, antes de fazer a pergunta, qualquer setor interessa, óbvio. Exatamente. Mas assim, quais são os setores que você vê que tem mais potencial, ou talvez a palavra seja mais necessidade? Na verdade, desse assim, tipo a gente já está no mercado há um tempo, né? A gente já está há 9 anos trabalhando com isso e já tem uma carteira de clientes super bacana. Entre os nossos clientes, a gente tem um pessoal de varejo. E aí tem outros... Pode falar a marca aqui, tá? Não tem nenhum problema. Pode falar então, todos os seus clientes se você quiser. Arezzo, Shoulder, a gente tem Pets, enfim, tem uma galera grande de varejo trabalhando com a gente, mas tem outros setores que também começaram a buscar a gente. E o legal é que a gente até faz pouca propaganda, né? A gente sempre, durante muito tempo, ficou muito focado em desenvolver o produto e pouco focado em colocar ele para o mundo. Uhum. E hoje, 55% dos clientes que chegam para a gente tem uma carteira de mais ou menos 3 mil clientes ativos, eles vêm por indicação de outros clientes. 3 mil clientes ativos sem fazer propaganda. 3 mil empresas. Vocês vão começar a fazer propaganda agora. A gente está tentando. Eu quero te entrevistar daqui a um ano, pra gente ver como é que vai ficar, né? Pois é, se vai entrevistar, vou estar lá em Miami. Pô, me chama, né? Fala assim, mas começou a propaganda lá no varejista, me chama pra ir pra Miami também. Não, mas enfim, volta pros setores. Quais setores você acha que... A gente tem agro, que está usando bastante o nosso sistema, eles viram muito valor em utilizar o nosso sistema, porque eles têm a equipe comercial espalhada pelo Brasil inteiro. A gente tem produtora de vídeo porque também. Porque você tem, entendi, só voltando, porque dentro do agro você tem muita gente, vamos chamar assim, circulando pelo Brasil por conta de logística. Perfeito. E nessa circulação, essas pessoas, desde um motorista, a um assistente, a um atendente de alguma conta, de alguma empresa, enfim, comercial, né? Como você mencionou, eles precisam ficar rodando o Brasil. Nessa gasta gasolina, gasta pedágio, gasta alimentação, gasta hospedagem, enfim. Entendi. Então, realmente assim, o setor do agro Quando a empresa ela tem uma distribuição grande geográfica, então, né, ela tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, logística, por exemplo. Exatamente, ou uma distribuição grande de pessoas andando pelo país inteiro, e não só que sabe, pelo país, mas pelo mundo, porque o sistema a gente permite que seja utilizado também fora do Brasil, faz muito sentido, né? Então a gente tem varejo, produtora de vídeo. As grandes produtoras estão todas com a gente, Conspiração, todo mundo aí que está fazendo coisa bacana está com a gente. A gente tem bastante empresa de engenharia, né, que tem muitas obras acontecendo ao mesmo tempo, então... Até pela circulação de todo mundo. Exatamente. Realmente, a construção civil é um outro ponto forte para você, com certeza. Infraestrutura, construção civil, a gente está cada vez mais entrando nesse mercado, vendo muito potencial, porque realmente eles têm, né? E como a gente consegue replicar a hierarquia dentro do sistema, imagina para uma empresa de construção civil, ela tem várias tesourarias, tá? Que são as centrais que vão analisar aquela utilização. E cada tesouraria é uma obra. Então, no final do mês, ela consegue acompanhar todas as obras que ela está desenvolvendo. Então, Exetec, por exemplo, é uma cliente nossa que usa dessa forma. No caso do varejo, já é um pouquinho diferente. Geralmente, você tem separado por região do Brasil. Sim, então, por conta das lojas, dentro do varejo, dos shoppings, etc. Do shopping. Então, assim, o primeiro caso que veio falar com a gente foi o pessoal da reserva, né, que aí depois virou, né, Arezzo, que eles permitiam que regionalmente o gerente fizesse algumas alterações na vitrine. Porque, obviamente, você vai fazer uma vitrine em Natal, né, como eu já tinha falado, é muito diferente de fazer uma vitrine em Porto Alegre, né? Em julho, você tem em Porto Alegre o inverno, né? E no Nordeste, calor, por mais que tenha inverno, nem se compara à região sul do Brasil. Então, o que você vai expor lá na frente, como é que você vai expor. Mas olha, nem a questão de temperatura, acho que é uma questão cultural também, né? Tudo, porque exatamente. Você pega cada região do Brasil, independente até da temperatura, como você citou,
você tem culturas completamente diferentes. Você vai para a região centro-oeste, por exemplo, não dá para você fazer uma mesma vitrine. E mesmo em São Paulo, às vezes, né, você tem uma situação em que você tem, né, num shopping, sei lá, Iguatemi, diferente de um shopping mais, né, do subúrbio. Mais popular. Mais popular. Então, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram os cartãozinhos, deram na mão do gerente, e o gerente, ele conseguiu usar esse cartão, seja para comprar uma lâmpada que queimou, seja para pagar algum tipo de fornecedor, seja para comprar alguma coisa que fazia sentido colocar lá na loja. E tirava de circulação aquela questão que era um problema que eles tinham, né, que era uma dor que eles tinham, do gerente pegar o dinheiro de dentro do caixa da loja. Aí fazia a maior bagunça, né? Imagina. Misturar o dinheiro, né, do caixa com o dinheiro dele, com o dinheiro da empresa. Então, assim, colocou o cartãozinho, tá tudo vinculado ao CNPJ. Mas acho legal insistir o seguinte, a sua solução não é um cartão, é um sistema, né? É um sistema. Para mim isso ficou muito claro, assim, o cartão é só a materialização. O meio. É só o meio. É. Na verdade, o cartão, eu acho que é a parte menos importante. Porque né? Quando a gente fala cartão, por isso que eu fiz questão de fazer aquela pergunta para mostrar a diferença. Quando a gente fala cartão, as pessoas associam direto um cartão de crédito, mas não, é um sistema de gerenciamento financeiro que permite essa organização. Que usa cartões. É isso. Exatamente. E aí, quando a pessoa utiliza esse meio de pagamento, que é o cartão, ele já automaticamente traz para o aplicativo dela todos aqueles consumos e por aplicativo celular, esse funcionário consegue subir todos os comprovantes para o gestor analisar. Então, assim, você está resolvendo um problema, você está trazendo inteligência, né, para o seu negócio, está trazendo agilidade, tudo isso sem custo. Então, assim, é uma solução aderente para qualquer empresa. E você sempre foi da área financeira, Lili? Não. Eu gostei da risada dela, porque essa eu admito que eu já sabia, gente, mas eu perguntei para vocês saber. Você não é da área financeira, você é de qual área? Não, zero. Eu trabalhei com turismo muitos anos, né, antes de trabalhar com o PagCorp. Durante 15 anos eu tive uma agência de turismo. Olha só, e foi para a área financeira. Aconteceu, né? Foi um caminho. Essa é a maravilha do empreendedorismo, né? Você enxergou uma oportunidade, viu essa oportunidade, iniciou com algo que não deu muito certo. Não como deu, você apanhei muito, né? Acho que assim, a gente começou, eram 6 pessoas, né, trabalhando numa salinha, e foi muito difícil. Hoje tem quantos funcionários? A gente está hoje com mais de 60 e crescendo. Então, assim, com, sei lá, acho que 15 vagas abertas. E essa empreendedora que trabalhava no turismo, que deu errado no começo da área financeira e agora está dando super certo, claramente, qual a perspectiva do futuro da PagCorp? Eu acredito muito no que a gente está construindo. A gente construiu uma empresa muito focada no produto, no nosso cliente. Então, eu tenho certeza que a gente vai ganhar aí volume, né? Vai ganhar o mundo. E a minha visão é crescer aí bastante. Eu fico imaginando... Internacionalizar. Foi o que eu te falei, né? 3.000 empresas sem fazer nenhum tipo de propaganda e já promovendo isso, quando vocês começarem a se mostrar um pouco mais, eu acho que isso tende a crescer muito. E você como empreendedora, assim, parabéns, assim, porque a gente sabe, né? Quem é empreendedor, como a gente apanha, né? Apanha, levanta, aí apanha, cai de novo, levanta de novo, cai. E você, enfim, chegou numa solução muito interessante para as empresas, né? Acho que assim, a gente contar é sempre, né, gostoso quando deu certo, mas assim, é muito difícil, né? É um processo de se reinventar várias vezes e de ouvir o mercado com muita atenção, assim, né? Então a gente realmente pegou de uma coisa muito pequenininha, entendeu que era uma possibilidade, e hoje a gente já, né, depois de muitos anos, conhece esse mercado, é um mercado de 400 bilhões, então assim, a gente sabe que a gente está aqui, né, a gente hoje gira um valor bacana, a gente já tem uma movimentação grande, mas a gente está olhando, mirando esses 400 bi, né. Vocês estão movimentando quanto atualmente? A gente movimenta mais ou menos 6 bi por ano. 6 bi por ano. Para 400 ainda tem mercado para caramba para chegar, né? Eu tenho certeza, né? Se eu pegar 10%, 5%, né? Já tem crescimento bastante. Lili, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aqui por estar no Varejista. Acho que foi uma entrevista muito esclarecedora, porque a gente conseguiu, muito mais do que falar de finanças, pensar em solução para as empresas. E uma solução altamente rentável que as pessoas podem aplicar e resolver rapidamente. Obrigado demais pela sua presença. Em breve volte aqui para falar mais números para a gente e principalmente para trazer soluções para o varejo. O varejo já trabalha com margem tão apertada, quanto mais tiver solução para eficácia operacional melhorar, melhor.
Lili, muito obrigado pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Espero mesmo voltar. Foi um prazer, foi uma delícia estar aqui com você. É isso. Muito obrigado. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi O Varejista. Até o próximo episódio. BMC News, informação que gera valor. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu.